Opa! E aí, pessoal? Estão prontos para melar a cueca? Tô brincando. Esse tipo de manhwa que eu vou apresentar para vocês é um tipo de manhwa que não tem muitos fãs, né? Tem muitos fãs, mas também não tem muitos fãs, né? Você tem que pegar o público certo. Ao azar do meu público aqui, eu gosto de todos os tipos de manhwa, né? Eu curto vários tipos de manhwa, tanto que eu sempre vou botar algum tipo de manhwa aí que vocês nunca viram, né? Que seria um manhwa que, tipo assim, que é muito legal, mas vocês não viram e eu espero que vocês curtem, né? E vamos lá, né? Eu espero que vocês gostem desse manhwa que eu vou apresentar pra vocês, desses 5 manhwas de terror. Prisão de Labirinto. O que acontece? Nosso protagonista, né? Ele sempre foi um garoto muito popular na escola. Só que de repente, a vida dele mudou. Por quê? Uma menina, né, que ele considerava uma melhor amiga dele, ela contou uma mentira pra todo mundo. Essa mentira eu não vou falar qual foi. Eu vou checar com vocês, descobrem quando vocês lerem a obra. Mas ela contou uma mentira pra todo mundo e a vida do nosso protagonista virou um inferno na escola. O pessoal que já odiava ele só usou dessa mentira pra poder maltratar ele, né? Então, tipo, todo dia, basicamente, ele era torturado todo dia. Até que ele perdesse completamente o seu instinto de viver, né? De querer viver. Tanto que eles humilham tanto ele, batem nele, fazem todo tipo de chacota com ele de uma maneira tão brutal que nosso protagonista ele já vive no automático, né? E o nosso protagonista, recente dias, um dia desses, eles pegaram ele, né, levaram ele pro banheiro e botaram a cara dele no meio da merda lá, né? Tanto que o nosso protagonista já não tava mais aguentando. Só que ele não tinha forças para poder se locomover e bater nesses pessoal que tá fazendo isso com ele. Ele não tinha. E ele só aceitou e ele acabou encontrando essa menina aí na sala. Mas ele não sabia que essa menina tinha contado uma mentira pra todo mundo. Mas ele achou que o pessoal batia nele porque gostava. Não sabia que era por causa dela. Então o que acontece? Ele encontra ela na sala e ela acaba falando que humilhou outro menino e acaba contando pra ele, né? Depois que ela viu o estado deplorável dele, conta pra ele, olha, eu falei pras pessoas que você fez uma coisa comigo. E nos protagonistas descobre o motivo dele tá apanhando, né? O que acontece? Mas nos protagonistas não podia fazer nada. Então o que acontece? Ele chegou em casa, quando ele chegou em casa, ele encontrou um contrato. Nesse contrato dizia: se você assinar esse contrato, nós podemos pegar a pessoa que te transformou a sua vida no inferno, vamos deixar no lugar, você vai poder fazer o que você quiser com ela por 30 dias, porém você não pode matar essa pessoa. E aí que começa o nosso protagonista. Nosso protagonista no começo ele não acredita, mas ele acaba assinando, né? E o que acontece? Nosso protagonista é levado para um lugar, e nesse lugar nosso protagonista acaba vendo a menina que contou a mentira para todo mundo lá, né? Que fez a vida dele no inferno, né? De uma vida de um cara popular para uma vida de uma pessoa miserável, né? Aí ele encontra essa menina e ele tem 30 dias pra fazer o que ele quer com ela, né? Aí vocês têm que ver o que ele vai fazer, as torturas que ele vai fazer com ela, né? Ele não pode matar ela, lembre-se disso. Mas esse manhwa tem uma reviravolta muito grande, eu espero que vocês vejam e curtem, né? Esse manhwa é mais psicológico. Bastante. Tudo começa com o nosso protagonista, né? Tipo assim, ele é aquele garoto antissocial, né? E ele contando como é que é na escola, como é que ele sobrevive no meio escolar. E ele conta pra todo mundo, assim, ele vai mostrando os pessoas mais populares, né? Os mais burros, os mais inteligentes, os mais populares. Ele vai mostrando essas pessoas, né? E ele mostra quem são os valentões da escola. Ele mostra como é que é o lobo lá, o chefe da escola. E ele mostra também outra pessoa ali, né? Ele mostra o lobo, o leão e a hiena. A hiena é um menino que apanhava dos valentões, né? E o que acontece? Nosso protagonista estava nem no meio do... Ele não era nem predador. Ele falava assim... Ele se autodeterminava como um herbívoro, né? E o que acontece? Nosso protagonista, dessa hiena que apanhava dos valentões, o que ele fez? Ele pegou essa carteira desse menino. E esse menino acabou apanhando de todos os valentões ali, né? Apanhando os valentões porque ele não tinha dinheiro para pagar o lanche dos valentões. Então os valentões dão uma surra nele. E essa hiena, que seria a hiena, ele pegou, né? E foi bater no nosso protagonista, né? E o que acontece? Ele batendo, perguntando ao nosso protagonista por que o nosso protagonista ter pegado o dinheiro dele, mas o nosso protagonista em todo momento nega. Só que o nosso protagonista, ele pegou o dinheiro de verdade, né? Mas ele nega o máximo possível. Aí o moleque bate tanto nele, para descontar a raiva de ter apanhado dos valentões, que nosso protagonista até quase morre, velho, você tem ideia. Porque nosso protagonista tem problema de saúde, né? E ele também tem um olho de vidro, né? E nosso protagonista acaba desmaiando, né? E quando ele acorda no meio lá escolar, naquele hospital lá de escola, né? Ele acorda ali. E o cara falou, quase que você morreu. O cara que falou lá. Aí o cara falou assim, olha, pode ficar tranquilo que a gente chamou o seu pai. Quando o cara fala, ó, a gente chamou o seu pai, nosso protagonista ele entra num estado de choque tão grande que aí a gente começa a perceber que a obra gira em torno do pai dele também, né? E o que acontece?
quando o nosso protagonista escuta que o pai dele tá chegando, ele entra naquele estado, tipo, sabe quando a pessoa sofre algum tipo de abuso dentro de casa? E você fala que vai chamar a pessoa que faz isso, não essa pessoa. Ele entrou num estado, num frenesi de dor, que não dava pra, não tem como dizer, entendeu? Então o que acontece? Ele manda todo mundo sair, porque ele sabe que vai acontecer alguma coisa ali, né? E cada vez que o pai dele chegava perto do nosso protagonista, mais e mais o corpo dele entrava em um desespero enorme, né? Só você lendo a obra que você vai ver esse desespero. Nosso protagonista, ele entra num desespero tão grande, e o pai dele pergunta a ele, você queria ganhar dinheiro sendo um professor particular? Né? E o pai dele acaba rasgando esse contrato que o nosso protagonista tinha visto no começo da obra, né? E o nosso protagonista, não queria fazer isso não. Só que acontece, aquele pai dele, que para as pessoas normais na rua era uma pessoa gentil, uma pessoa bondosa, né? Só o nosso protagonista sabia que o pai dele era totalmente diferente daquilo. E o pai dele é um serial killer, né? Então o que acontece? O pai dele, nosso protagonista, ele, devido ao pai dele manipulá-lo muito bem, o pai dele acaba traindo o nosso protagonista, né? E nosso protagonista, ele vivencia essa obra e, tipo, ele não sabe quando é que ele vai morrer, sabe? O pai dele é um serial killer, né? O pai dele manda ele fazer maldade com outras pessoas para que o pai dele não faça com ele essas maldades, né? Então, tipo assim, é uma história, tipo, mexendo muito com o psicológico da pessoa, porque você não sabe quando o pai dele vai matar ele, se ele vai matar o pai dele, né? E se ele vai conseguir, se ele vai matar o pai dele, é com vocês. Se ele não vai morrer pelo pai dele, é com vocês. Você tem que ver se vai voar. Guy, o que acontece? Nosso protagonista, Akira, né? Tudo começa com a professora dele, né? Que ainda ela não sabe que é professora dele, mas ela vai saber mais pra frente. Uma mulher, ela está reclamando da escola ser muito violenta e tudo mais, né? E ela acaba se embebedando. Quando ela ia cair, o nosso protagonista, ele acaba esbarrando e acaba pegando ela no momento que ela ia cair, né? Só que a história começa aí. Uma gangue rival queria muito matar o nosso protagonista porque eles tinham medo dele, porque não sabia. Porque ele era uma lenda ali. Mesmo ele sendo alto e raquítico, ele era uma lenda, né? As pessoas não sabiam de onde tirava poder, né? Porque do nada um cara raquítico virava um cara bombadão, né? E tipo, os pessoal armaram pra pegar ele ali, né? E por incrível que pareça, essa mulher que era a professora dele tava ali, né? Nesse momento. E essa professora dele, ele acaba vendo os caras batendo nele e tudo mais, né? Nos protagonistas é totalmente espancado, mas ele sempre levantava sorrindo, né? Até que atropelaram ele. Quando atropelaram ele, acharam que tinha matado ele. Só que no momento, eles acharam que tinha matado ele, eles queriam fazer mal a essa professora dele, né? Que essa mulher, queriam fazer mal a ela, né? Que vocês sabem o que eles iam fazer com ela, né? E nesse momento, com uma besta que parecia um urso, depois acharam que era um leão, aí descobriram que era um lobo. Acaba aparecendo ali. Esse ser acaba matando todo mundo ali, né? E essa mulher, ela desmaiou de tão doido que foi a situação, ela desmaiou. E ela acorda no dia seguinte, ela acha que foi um sonho, né? Até que ela vê nosso protagonista. Essa história é muito bizarra e muito maluca e muito psicótica, entendeu? Eu aconselho, se você não tem estômago para ver, eu aconselho você não ver, porque vai acontecer muitas coisas nessa história. Principalmente com essa professora, né? Quem já viu esse mangá sabe o que vai acontecer com ela, né? É uma coisa muito maluca, velho. Se você tem algum tipo de gatilho, você não vê, porque essa história gira em torno dos dois. E nosso protagonista, ele vai tentar descobrir, vai tentar assimilar o lado animal dele com o lado humano dele. Ele quer descobrir se ele é humano, entendeu? Porque, tipo assim, ele não vê as fertilidades dos humanos, entendeu? As coisas banais que os humanos têm, ele não acha aquilo como um prazer, entendeu? É muito estranha essa história, é muito louca, velho. Vê aí. Grimland. 6 velhos amigos de escola são convidados a ser os primeiros visitantes de Grimland, um novo parque temático de terror, né? Que promete uma experiência tão única quanto assustadora. Mas quando essa experiência começa, não há como voltar atrás. E eles se veem testados além do imaginável, né? Além que eles imaginam. Enfrentam seus medos, mais desesperos para sobreviver. Tipo assim, o que acontece? Esse manhwa, são esses amigos, eles entram nesse parque. Quando eles entram nesse parque, eles vão passar por todo tipo de experiência horrorosa, entendeu? Horrorosa, né? Tipo, todo o medo que eles têm na vida normal, né? Na sociedade comum, eles vão ter que enfrentar ali dentro. Se eles vão conseguir ou não conseguir sair vivo desse parque, porque eles já conseguem entrar. Quando eles entram nesse parque, já era. Não tem mais volta. Agora eles vão ter que passar por tudo, né? Eles acharam, no começo, eles acham que era um parque comum, né? Um parque normal, um lado de terror, foda-se. Mas não, quanto mais eles entram no parque, mais assombroso esse parque fica, mais brutal ele fica, né? E se eles vão conseguir sair ou não vivo dali, né? Se alguém vai sair vivo dali, eu vou chegar com vocês, mano. Esse manhwa é muito legal. É muito divertido, né? Mesmo sendo brutal, né? Falou, Itojunji, né? Ou Tomie, né?
Um casal, ele está vindo de uma viagem, eles estão andando na viagem e o carro deles acaba quebrando. E eles acabam, tipo, procurando, vai ver se acha alguma pessoa pra poder ajudar, né? Ou algum telefone pra poder chamar um guincho. Só que o que acontece? Eles acham umas crianças, né? E essas crianças, eles percebem que essas crianças são meio estranhas, né? E essas crianças acabam indo pra cima da namorada desse menino aí, né? E o que acontece? Eles acabam conseguindo fugir dessas crianças. Aí eles chegam perto de uma pessoa totalmente parece normal, só que essa pessoa acaba contando uma história bem macabra. Ele conta uma história de uma mulher, né, que é chamada Tomie. Essa mulher, ela era muito linda, né? E ela conseguia levar, né, os lados mais psicóticos das pessoas, independente se você era um homem criança, se você era um jovem, se você era um adulto, se você era um idoso. Se você era homem, você sentia os seus desejos mais profundos quando você estava perto dessa mulher, né, dessa Tomie, né? Tipo, todo o mal que a Tomie sofria, os caras não sentiam pena dela, sabe? Porque, tipo assim, ela praticamente trazia esse mal pra essas pessoas, sabe? E é muito surreal, ela pegava uma pessoa que poderia ser até bom na sociedade e transformar essa pessoa no pior tipo de psicopata do mundo, né? E essa história gira em torno dessa Tomie, né? E a cada momento que você vê, que você percebe o quão agonizante é pra essas pessoas estar perto dessa Tomie, você vai ver. E esse cara aí levou a namorada dele, né? E os caras, tipo, eles têm uma tara por mulher, né? Que eles querem matar, querem fazer todo tipo de maldade com ela, porque cada mulher que eles olham, eles é a Tomie, né? Porque a Tomie é o pior demônio possível, né? E essa história é muito louca, você tem que ver, porque essa história é muito bizarra, sabe? Você gosta de bizarrice, vocês têm que ver, esse